Buenos dias, né, queridas? Então, vamos começar nossa aula. Então, hoje nós vamos corrigir os exercícios de acentuação e perífrases verbais. Vamos compartilhar nossa tela. Então, lembra, gente. Stephanie está chegando. Então, lembra. Maria Luísa também. Lembra que em espanhol só existe acento agudo. Lembra de café. Adoro café. Então, café só existe esse acento agudo. Não existe grave para indicar crase, porque não existe crase em espanhol. Não existe circunflexo, não existe. E tio não é acento, nem em espanhol, nem em português. Muito bem. Nós temos 4 regras de acento. A mais importante, que abarca 80%, são agudas, graves e sinônimo llanas, esdrúxulas sobre esdrúxulas. É uma só. A segunda, que é o acento diacrítico, para diferenciar, porque monossílabo em espanhol não tem acento. Então, diacrítico, a situação está tão crítica que você tem que diferenciar. Tá? Esse aqui, de, mas, tu. Você tem que saber essas palavras. Diérético é aquele que transforma um ditongo em hiato. Então, nessa hora, você vai encontrar diérético, né? Diérético no i e no u, só. E acentos em advérbios terminados em mente. Então, aqui, em português, não tem acento, porque Por que não tem acento em português? Porque fala que a sílaba tônica é mente, né? Foi estipado isso, né? Essa palavra não sai, mas tudo bem. Em espanhol não é isso, não. Se a palavra que saiu tinha acento, continua na mesma sílaba, na mesma vogal, porque só a vogal que pode ter acento, nesse advérbio terminado em mente. Então, são 4 que você tem que saber. Todos caem? Todos caem. Então, muito bem. Então, nós vemos aqui, né? Todas as palavras têm acento, gente. Tanto faz oral ou escrito. O que nós estamos estudando agora, o acento escrito. Escrito. Tá? Então, aqui, ó. Agudas, graves ou llanas, esdrúxulas sobre esdrúxulas. Esse aqui é uma só regra. Nós temos 4. Tá? Lembra, agudas são oxítonas. Né? Quando terminam, tem acento. Se terminarem vogais, a, e, o, u, todas as vogais, seguidas ou não com N ou S. Graves ou llanas é o contrário. Então, agudas são as vogais, N ou S, e o resto vai ser consoantes. Graves são as consoantes. Se terminar em consoante, as graves. Se, né? Porque vocês acham que palavra terminada em vogal é aguda. Não é isso, gente. Aguda, ela é oxítona. A sílaba tônica é a última. Se ela terminar em vogal, tem acento. Grave, a sílaba tônica é a penúltima, né? Última, penúltima. Se ela terminar em consoante, menos N ou S, tem que ter acento.
Esdrúxulas, todas têm acento. Médico, triângulo, ângulo. Lembra que é só agudo. E sobre esdrúxulo, para você não misturar, sobre esdrúxula só pode ser um verbo com pronomes. Lembra disso? E acabou. Porque você pode misturar com a terceira, a quarta, né? Que são advérbios. Cuidado, hein? Então, okay. Então falamos. Uhum. E aí? Diacrítica. Então, o acento diacrítico se coloca em todas as palavras monossílabas. Sabe? Porque monossílabo em espanhol não tem acento. Porque em português, fé tem acento. Por quê? Porque é monossílabo tônico. Por isso que tem acento. Isso é português. Monossílabo em espanhol não tem acento. A não ser que tem que diferenciar. Que coloquei para vocês uma folha, as palavras que têm acento. Não, só existem essas, só essas. Não pode mudar. Não pode criar outras, não. Tá? Então, você tem que saber o que cai mesmo é a morfologia. Então, assim, ó, o de é o verbo dar e o de, preposição. Então, aqui, você tem que saber isso para entender o texto. Lembra que no Enem, o que cai é texto. Para você entender esse texto, para fazer as questões, você tem que entender muito bem. E o enunciado também, né? Então, diacrítico, que diferença os monossílabos. Só existe 2 bissílabos, que é solo e a um. Né? Outro acento, né, que falamos, né? Diarético. O que é diarético? O acento diarético, o acento que se coloca em vogais. Claudete. Uhum. Aquele, nós temos um ditongo e nós queremos transformar em hiato. Nós temos um ditongo e nós queremos um hiato. Então, aqui, ó. Baldio. Baldio. Lembra isso? Ó? Baldio é uma palavra grave. Com certeza ela é grave. Mas ela não se enquadra na regra das graves. Porque ela é grave em espanhol, tem acento quando terminar em consoantes. Então, que acento é esse? É o diarético. Certo? Diarético. Por isso você tem que estudar as 4. Tá? Para você não chocar com a primeira, que é 80%. Né? Então, baldio. Se você não acentua esse i, fica baldio, baldio, baldio. Aí mudou a pronúncia total. Tá? E os advérbios terminados em mente. Né? Então, prática tem acento porque é uma palavra esdrúxula. Praticamente continua na mesma sílaba o acento. Então, praticamente, ela deriva da palavra prática, como ela é esdrúxula, continua o acento nessa palavra praticamente. Praticamente. Praticamente não. Praticamente. Tá? Todos são assim. Então, agora, vamos acento. Queridos, queridas, né? Porque aqui estamos... Claro que tem meninas também, mas fizeram a tarefa, gente? Então, aqui, direitinho aqui, ó. Agudas, graves, esdrúxulas. Tá bem explicadinho aqui, ó. Tá? Então, aqui, atenção, esse que te parece? Esse que
É o acento diacrítico, para diferenciar. Esse que tem acento porque é um pronome interrogativo. Para diferenciar do quê? Do que conjunção. Se você faz uma pergunta, uma exclamação, tem que ter acento. De uma forma direta ou indireta. Sempre. O que é direta? Você vê os pontos de exclamação ou interrogação. Indireta, não tem esses pontos de interrogação, mas tem assim o acento. Sempre, sempre, sempre. Isso cai na UNB. Muito bem. E aqui, de novo, diacrítico, né? Então, eu coloquei para vocês a morfologia e a tradução. Então, o ele com acento ele sem acento é o, artigo definido. Ele com acento, pronome pessoal. No caso, para nós, é pronome sujeito, ele. E as palavras que estão aqui, só essas que estão aqui. Não existe mais. Certo? Aqui, ó. Acento diarético, né? São duas vogais que vão se separar, um ditongo e hiato. E repara que sempre vai ter acento no I ou U, ao lado de outra vogal forte. Policia, rio, baú, acentuam, veículo, reír, dúo, ataúd. Terminado em mente, se a palavra tem acento, que deu origem, que vai ser um adjetivo feminino singular, vai continuar no advérbio. Tá? Sempre. Muito bem. Então, gente, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, número 11. Vamos aqui no 11. Aqui, ó. Eu quero que vocês falem comigo, gente. Coloca no chat aí, ó, a resposta. Ó. Em uma dessas alternativas, foram omitidas os acentos gráficos. Indica que letra vai ser essa. Dá uma olhada. Posso até ler para vocês, mas não vai adiantar. Não precisa ler isso, mas tudo bem. Rapidinho você tem que olhar. Huracanes quisieron con rencor separarlos. La guitarra es un pozo con viento en vez de agua. Água, a palavra paroxítona, que em espanhol é grave. Grave, se terminou em vogal, não tem acento. Água não tem acento em espanhol. Quantas vezes mirei el águila errante, navegante entre mares de rubí. Rubí já tem acento aqui. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. E aí, gente? Qual vai ser nossa resposta? A, B, C, D. Gente, você está vendo uma exclamação rapidinho, você tem que colocar acento aqui, ó. Quantas vezes mirei el águila errante navegando entre mares de rubí? Letra C, gente. Tem várias aqui, né? Mas quanto rapidinho você tem que acento. Porque é uma exclamação. Onde, que, como, quando, quantas. Sempre. Vamos lá. Seu acento diacrítico. O que é diacrítico? Lembra, a situação está tão crítica, nós temos que diferenciar. Ou seja,
onde a gente coloca acento diacrítico, monossílabos. Pronto. A resposta é C. É fácil, né, gente? Gramática é muito fácil. Só você tem que fazer exercício. Vamos lá. 13. Nos vocábulos acia e ouídos, se observa o quê? Número 1. O primeiro é voz do verbo hacer, hacia, tá certo? Que é fazia. E o segundo forma parte do corpo humano, ouídos, ouvidos. Então, está certo. Então, aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro. 2. Existe neles, uma concorrência, duas vogais, que esse não formam ditongo. Ó, vamos lá aqui. Vou colocar aqui. Vamos separar? A, si, a. A, si, a. Nós temos hiato. Tá certo, vamos ver a outra. Vamos lá. Ouídos. O, I, dos. Separamos as vogais, é um hiato. Então, aqui, ó. Existe neles uma concorrência de vogais que não formam ditongo? Com certeza, verdadeiro. 4. Se acentuam para diferenciar o primeiro da preposição ásia, tá certo? Poderia, né? Porque ásia é uma preposição que significa o que em português? Em direção a. Ásia é uma preposição. Hacia é o verbo. Então, tá certo. E o segundo, por ser uma palavra grave ou llana, não. Porque lembra que graves, que são paroxítonas, só pode ter acento quando terminar em consoante que não pode ser N ou S. Ouídos terminou em S. Então, qual é a explicação para saber por que ouídos têm acento? Fácil. Esse acento é diarético. Lembra de insulina aí? Então, diacrítico para diferenciar, diarético para separar as vogais. Diarético. Então, por isso que tem esse acento, tá? Mas ela não se encaixa nas palavras graves. Mas ouídos é uma palavra grave, mas ela tem outro acento, que é outro acento. Então, aqui está pausa. 8. Ambas palavras apresentam ditongos crescentes. Não é ditongo, nós falamos que é hiato. Falso. 6. 16. O acento em ambas aponta que o ditongo se transformou em hiato? Com certeza. Ambas apresentam ditongo decrescente? Gente, isso não é ditongo, isso é um hiato. Continuamos. No texto que se segue, há diferentes palavras que
que tem acento. Escolha a opção em que todas as palavras são acentuadas. Então, vamos lá. Vou falar para vocês. Se vives com os dedos na boca, comendo-te até o último pedacinho de unha, nunca terminarás com esse hábito. Ângela disse além do mais. Que coisa mais feia! Isto se converteu em vício. E ela, por diversas vezes, tentou deixá-lo. Rapidinho, você já viu que é uma exclamação, esse que tem que ter acento. Então, vamos procurar um que aqui e já sabe, quer ver? Claro que podem ter várias palavras que não se encaixam aqui, né, gente? Lembra disso? Então, aqui não tem que, não tem. Ah, já sabe a resposta? Qual que é? É? Vamos ver. É? Por quê, Giovana? Por que poderia, poderia, né? Não é que... Ah, muito bem. Mas só ela que tem? Não, o D também pode. A não pode. B também não. C também não. D ou E? Então, para... Como... Exatamente. Se você entendeu corretamente, você sempre vai ficar em duas. Nunca vai numa só, não. Você tem que imaginar duas. Entendeu? Ah, não, eu sei. Então, aqui, ó. Então, aqui você vê aqui o que e o que. Tá? Muito bem. Que palavra que acha que é último, né? Último e último tem acento. Então, aqui nós temos que e último, D e E. Tá mais difícil aqui um pouquinho. Uhum, uhum. Você sabe que ademais tem acento, não sabe? Ademais. Então, aqui tem acento. Vamos ver uma palavra aqui, na letra E. Beces. 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 A sílaba tônica é penúltima. Então, lembra? Beces, você sempre conta de trás para frente. Então, última, penúltima. Penúltima vai ser palavras graves. Então, graves tem acento quando termina em consoante menos, não pode ser N ou S. Então, BCs não tem acento. Então, pronto, não precisa o resto, não. Só pode ser D. Entendeu? Não, é ótimo. Na PUC cai muito. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Memória não recebe acento. Lembra que acento é sinônimo de tilde, tá? São palavras que você tem que aprender. Tilde. Uhum. Muito bem. Então, memória, memória, não é memoria, não. Memória não tem acento. Por quê? É uma palavra aguda terminada em vocal. O que é aguda mesmo? Lembra assim, ó, aguda, primeira letra do alfabeto A, então é oxítonas. Graves, paroxítonas. Esdrúxulas, proparoxítonas. Essa palavra
Se terminou, ó, memória, 3 sílabas. Se fosse esdrúxula, tinha que ter acento no E, né? Memória. Se não tem, porque lembra que todas as palavras esdrúxulas têm acento. Então, memória não é. Letra C. Perfeito, querida. Perfeito, querida. Perfeito. É uma palavra grave terminada em vocal. Perfeito. Perfeito. Adorei. Vamos lá. 16. Segundo a classificação, leva acento ortográfico. Então, aqui está vendo a morfologia. Você tem que saber se é um adjetivo, se eu caio na evangélica. Você tem que saber se é um advérbio, se é um verbo, substantivo, né? Adjetivo. Tá? Então, vamos lá. Segundo a classificação, leva acento ortográfico solo. Lembram? Nós temos solo diferente de... Vou colocar assim, calma. Diferente, vou colocar assim, diferente de solo. Um vai ser adjetivo e o outro advérbio. A dica que eu dou para vocês é que o solo com adjetivo, ele está tão sozinho que não tem acento. Solo é um adjetivo. Então, não pode ter acento. Então, está errado. Segunda classificação, leva acento. Então, a letra A não pode. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Preposição, o de, você já sabe, né? Então, de, preposição, não pode ter acento. Ele vai ter acento se for verbo. Então, A não pode, C também não pode. Outra coisa que você já sabe é o artigo. O artigo em espanhol não pode ter acento, mas o ele tem acento se for pronome. Então, 2 letras para você examinar. Tá vendo? Aí que você entendeu a matéria. Então, gente, se pronome ou A1 preposição. Você lembra que A1 é um advérbio que significa ainda, lembra? Sinônimo de todavia, que em português vai ser ainda. Então, se A1 com acento é um advérbio, A1 é a preposição. Então, aqui, a resposta correta só pode ser a letra B. Tá, gente? Muito bem. Então, eu fiz os exercícios, alguns, de vestibulares. Os outros que eu quero que vocês façam. E qualquer dúvida, né? Então, vamos continuar nossa aula. E vamos... perífrases verbais. Vamos lá. Vamos terminando nossa aula. Vamos lá. Perífrases verbais. Verbos juntos que dão ideia de um só. Maestra, sou eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a definição. Então, vamos lá. As perífrases verbais são construções que
que constam de dois ou mais verbos que funcionam como um só, que eu falei para você, né? Em muitos casos, os verbos que a compõem vão unidos por uma preposição que rege o primeiro verbo. Uma das primeiras perífrases verbais que você aprende no espanhol é ir a infinitivo. Eu vou al supermercado. Eu vou a la farmácia. A la farmácia. Al supermercado. Al, lembra que A mais é uma contração. Existem duas contrações, al e de, certo? Muito bem. Agora vamos lá. Exemplos. Estou a ponto de acabar mis deberes e vou a ler um rato. Depois tenho que ir à classe de espanhol. Suelo acudir 2 veces por semana a la escuela. Llevo estudiando en esta escuela 3 años. Me gusta mucho mi profesora y tengo entendido que es una de las mejores del centro de idiomas. Del centro de idiomas. Então, vamos lá. Estou a ponto de acabar. Cheguei, né? Acabei dos meus tarefas, acabei de acabar minhas tarefas e vou ler um pouco, um tempinho, e vou ler um pouquinho. Depois tenho que ir, irei a aula de espanhol. Costumo ir, ou seja, vou, né, 2 vezes por semana à escola. Llevo estudando quer dizer, eu estudo, né? Estou estudando nessa escola há 3 anos. 3 anos. Eu gosto muito da minha professora. E eu entendi, né? Tenho entendido, né? Eu entendi que é uma das melhores do centro de idiomas. Então, aqui vocês têm sublinhado os exemplos de perífrases verbais. São 2 palavras ou mais que tenham ideia de uma só. Uma o quê? Verbo. Formação. Falamos da definição, agora a formação. As perífrases verbais se compõem de um verbo auxiliar em forma personal que indica o modo em que se realiza a ação. Às vezes, está vendo? Ademais, sempre tem acento, não lembra? Às vezes, ademais, né? Um nexo que pode ser uma preposição, uma conjunção, né? E um verbo principal em forma não pessoal. Infinitivo, particípio ou gerúndio. Vamos lá. Perífrases no infinitivo. As perífrases do infinitivo se compõem de um verbo auxiliar em forma pessoal, seguido de um verbo em infinitivo. Gente, essa matéria você só vai entender fazendo exercício. Eu mandei para vocês esses exercícios, tá? Então, façam, que na próxima aula vamos repassar perífrases verbais, corrigir os exercícios. Se vocês têm alguma dúvida sobre acento, eu volto, não tem problema. Sabe que eu nunca vou passar para outra matéria se você não entendeu, mas eu tenho que falar comigo, tá, gente? Temos um minutinho ainda, tá? Mas é isso que você tem que fazer. Eu explico gramática, tem que fazer exercícios, vou corrigir. Se você teve dúvidas, é a hora, sanar é agora, tá? Então, vamos lá. Então, infinitivo. Se classificam seu significado em perífrases modales e perífrases temporales. Cai na UFO. A maioria requerem um nexo, uma preposição, uma conjunção
entre entre o verbo em forma pessoal e infinitivo. Aqui, ó, modales. Expressa a atitude do falante, que vai ser uma obrigação, uma necessidade, uma possibilidade. Perífrases modales, de modo, obrigação, necessidade, possibilidade. E aqui nós temos aqui, né? Obrigação. Haber de, haber que, deber. Obrigação, necessidade, dedução. Tener que. Sempre com infinitivo, né? Todos aqui estão infinitivo. Uma suposição. Dever de, infinitivo. E uma permissão. Poder, infinitivo. Então, vamos ver os exemplos. Ó, há de chegar pontual. Você tem que chegar pontualmente. Há que chegar pontual. É porque esse ai é impessoal. Há que chegar pontualmente. Há. Em cima é você. Você tem que chegar pontualmente. É você, pessoal. Na outra aqui é impessoal, porque você não falou que é pessoa que vai chegar pontualmente. Todo mundo, né? Todo mundo. Deve chegar pontualmente. Tá vendo? É uma obrigação. Tenho que sair imediatamente. É uma obrigação. Tenho que salir inmediatamente. Ese del sombrero tiene que ser el abuelo. Uma dedução, né, gente? Ó. Tá vendo? Você sabe isso. É uma perífrase verbal. Então, lembra, são duas palavras ou mais que ideia de uma só palavra, que é um verbo. Debe de haber olvidado las llaves en casa. Devo de esquecer as chaves em casa. Debo de